Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso módulo 5. Neste módulo vamos ver criando e gerenciando contas de usuários e computadores. Bom, contas de usuários. Uma conta de usuário é um objeto que define todas as informações referentes a este usuário, que inclui, por exemplo, o nome de usuário, senhas, em qual grupo o usuário participa, os direitos e permissões que ele possui, seja localmente ou no domínio. Tipos de conta de usuário. Os sistemas Microsoft nos oferecem 3 tipos de conta de usuários. As contas locais, ou Local Use Account, as contas de domínio, ou Domain Use Account, ou as contas internas, ou Built-in User Account. Local Use Account, contas locais. As contas de usuários locais permitem que o usuário tenha acesso somente aos recursos e permissões no local onde a conta foi criada. Veja na imagem, eu tenho uma estação chamada BH-XP1 e tenho uma estação BH-XP2. Foi criado nessa estação um usuário chamado Pedro, ou seja, o Pedro vai ter acesso somente à estação BH-XP1. Os sistemas operacionais Microsoft, quando não estão no ambiente de domínio, ao criar contas locais, eles criam um banco de dados chamado SAM, que significa Security Account Manager. Ou seja, cada computador, cada sistema operacional tem esse banco isoladamente falando. Ou seja, para mim permitir que o Pedro, neste caso específico, tenha acesso ao BH-XP2, eu teria que criar o Pedro também na SAM do BH-XP2, um banco de dados do outro sistema operacional. Assim, para mim permitir que ambos acessem os recursos do outro, eu teria que criar o mesmo usuário nas mesmas máquinas, ok? Agora, as contas de domínio. As contas de usuário e domínio permitem que o usuário tenha acesso a todos os recursos, ou seja, os recursos são computadores, impressoras, etc., e permissões de domínio onde ele possui devida autorização. Essas contas não são criadas localmente, mas são criados um banco de dados do Active Directory. Então veja a imagem, eu criei um usuário Pedro no AD, e agora o usuário Pedro precisa acessar o BH-XP1 e o BH-XP2. Veja só, o Pedro, uma vez que a conta do seu usuário está no AD, ele vai conseguir acessar o BH-XP1, porque essa conta de computador também está no domínio. Então o AD valida através do processo de autorização e autenticação. E uma vez que Pedro tem a devida permissão, ele vai conseguir logar no BH-XP1. Uma vez que Pedro fez o logoff da máquina, né, tem em mente que a conta está sempre no AD. A conta do Pedro não está local na estação de trabalho. Então, uma vez que Pedro realizou suas atividades no BH-XP1, ele vai fazer o logoff, e agora o Pedro precisa, por alguma razão, acessar o BH-XP2. E eu não preciso mais criar a conta do Pedro nas duas máquinas. Eu crio uma conta do Pedro num lugar só dentro do Active Directory. Então o AD vai permitir que o mesmo usuário acesse todos os recursos do domínio onde ele está autorizado. Tá? Você pode limitar, a gente vai ver que a gente pode limitar em qual máquina que o usuário pode logar no nosso domínio. Então a gente vai ver essas práticas aqui para frente. Tá? Então tenha em mente que quando uma conta é criada no AD, ele pode acessar todos os recursos daquele domínio. Bom, as contas internas. As contas internas, elas são criadas automaticamente pelo sistema operacional durante a instalação. Nós temos duas contas internas. A conta de administrador, que é a conta, vamos dizer assim, com permissão total, local e no domínio, ou seja, tanto no ambiente local quanto no ambiente de domínio, essa conta é criada. Tá? Então, o que acontece? Então, a conta administradora tem permissão total, local e no domínio. Com essa conta você pode criar, deletar contas de usuário, tanto localmente como no domínio. Você pode dar ou remover permissões, pode instalar software, pode fazer um tanto de coisa. E tem uma outra conta chamada visitante, que geralmente essa conta ela é criada automaticamente, mas ela é só usada em casos especiais. Tá? Então, e por padrão,
ela vem desabilitada nos sistemas Windows. Perfis de usuário. Bom, perfil de usuário, o que é o perfil de usuário? O perfil de usuário é uma coleção de todas as pastas, arquivos que o usuário armazena. Isso inclui ambiente da área de trabalho, configurações de aplicativo, arquivos de dados pessoais e todas as conexões de rede configuradas durante o processo de logon do usuário no computador. Por padrão, o perfil é armazenado no seguinte caminho. No caso, esse caminho é no Windows Server 2003 e no Windows XP. No Windows 7, no Windows 2008, o caminho mudou. Mas aqui nós estamos tratando, né, aqui no nosso cenário do Windows Server 2003 do XP. Então, por padrão, o perfil é armazenado em C2 documentos e settings barra o nome do usuário. Então, toda vez que o usuário logar, as máquinas que ele logar, vai ser criado localmente esse perfil para ele. Então, com isso, nós temos 4 tipos de perfis de usuário. Nós temos o perfil local, que é criado quando o usuário loga a primeira vez em qualquer sistema operacional e só está disponível onde foi criado. Exemplo, eu tenho um computador chamado BH-XP1. O usuário Pedro vai logar a primeira vez naquele computador. Ao logar a primeira vez, é criado um usuário dentro daquela pasta que nós falamos com o nome do usuário Pedro. Aquela pasta que é criada, ela só está disponível localmente ali. Se Pedro logar em uma outra máquina, vai ser criado um outro perfil totalmente diferente para ele. E assim, todas as máquinas que ele logar, vai ser criado perfis diferentes. Tá? Então, o perfil local toda vez que o usuário logar naquela estação, vai ser criado um perfil local para ele. Home ou móvel é criado no servidor e estará disponível ao usuário independente de qual computador ele logar. Vamos pensar o seguinte: o mesmo usuário precisa acessar 3 computadores e no primeiro computador que ele acessou, ele configurou toda a área de trabalho dele. Configurou os atalhos, configurou as conexões de rede, fez isso tudo. Configurou o Outlook está todo configurado. Então, de alguma maneira, quando esse usuário logar no segundo computador ou no terceiro, toda essa configuração que ele fez no primeiro precisa acompanhar ele no segundo e no terceiro. Nós chamamos isso de perfil móvel, ou seja, o perfil móvel é um perfil que vai ficar seguindo o usuário onde ele logar. Então, imagine uma pessoa que precisa que o Outlook esteja disponível em todas as máquinas que ele logar. Isso só é possível se a gente configurar o perfil móvel para ele. De outra forma, isso não é possível, tá? Nós temos agora o perfil mandatório. É um perfil que é um tipo de perfil apenas somente de leitura. E pode ser tanto no local como também no servidor. Exemplo, perfil mandatório nós usamos em casos que, exemplo, eu não quero que o usuário altere nada do perfil que eu configurei para ele. Exemplo, eu configurei um perfil onde eu defini um papel de parede para aquele usuário. E o usuário vai lá, no seu dia a dia, vai lá e muda o meu papel de parede. Quando ele mudar meu papel de parede, ao fazer o logoff, o perfil mandatório vai voltar aquele papel de parede que eu defini para ele. Ou seja, vai ficar sempre a configuração que eu defini após ele fazer o logoff. Então, quando ele fazer o logoff, vai voltar todas as configurações que eu defini. E quando ele logar de novo, vai estar do jeito que eu deixei para ele. Não da última alteração que ele fez. Vai estar do jeito que eu defini para ele. Então, isso é muito interessante. Em alguns casos, é muito interessante a aplicação desse tipo de situação. Nós temos também o perfil temporário. O perfil temporário, como o próprio nome diz, ele é criado de tempos em tempos. Então, principalmente quando há erro que impede o usuário de logar. Geralmente, quando há um problema no perfil do usuário, quando o usuário tenta logar, o sistema operacional, Microsoft no caso, ele cria um perfil temporário, ou seja, ele não impede que o usuário logue, mas ele cria um perfil temporário, ou seja, um perfil que não é aquilo que o usuário está acostumado a vivenciar todos os seus dias. Então, ele cria um perfil temporário. E, neste caso, ao criar um perfil temporário, a gente sabe que ocorreu algum problema com o perfil daquele usuário que a gente precisa verificar. Tá? Padrão de criação de contas de usuário. Isso é muito importante. No ambiente corporativo, numa empresa, é muito importante que o responsável, no caso, no nosso cenário, você é o responsável. Então, é muito importante que você, antes de criar usuários, defina o padrão de criação de conta de usuário, ou seja, como os usuários serão criados.
É muito importante dizer que no ambiente Microsoft, o serviço mais importante do ambiente Microsoft é o Active Directory. Então vai ser o primeiro serviço que você vai implantar numa rede Microsoft. Lembra que vários produtos da Microsoft, eles são compatíveis com a AD, eles comunicam com a AD, eles integram com a AD. Então tenha em mente que, uma vez que você não define um padrão de conta de usuário, lá na frente você precisar modificar isso, você vai ter um trabalho enorme. Imagina o seguinte, que você não definiu um padrão de conta de usuário e daqui a 6 meses você vai instalar o Exchange no seu ambiente, que é o serviço de e-mail da Microsoft. E lá na frente, após você criar 1000 usuários, agora você tem que definir um padrão de conta de usuários, porque você vai instalar o Exchange e você não tem padrão. Uma hora você cria o usuário de um jeito, que cria o usuário de outro. E agora, com uma solução de Exchange, você precisa padronizar os e-mails da empresa. Como é que vai ser isso? Então, antes de você criar as contas de usuário, tenha em mente que é importantíssima a padronização dos mesmos. Então, eu peguei alguns modelos muito usados hoje, tanto no Brasil como no exterior, e o modelo identificado de vermelho vai ser o modelo que nós vamos usar aqui no curso. Você pode usar qualquer um desses. Esses são os mais utilizados. Fica a seu critério na hora de fazer um projeto para algum cliente, tá? Então vamos lá. Primeiro modelo, nome mais sobrenome. Então meu usuário vai ser chamado Leonardo.Duarte, usando esse modelo. Primeiro nome mais último nome. Então será Leonardo.Amorim. Primeira letra do primeiro nome mais sobrenome. Então vai ser L. Duarte. Primeira letra do primeiro nome mais último nome. L. Amorim. E um padrão americano é o contrário, que é o último nome mais a primeira letra do primeiro nome. Então seria Amorim L. O padrão americano hoje, muitas empresas usam esse tipo de padrão. Então eu deixei aqui esses modelos para facilitar, né, o seu aprendizado, e o objetivo é capacitar você a implementar com segurança uma solução do AD, seguindo as melhores práticas, ok? Gerenciando contas de usuário. O gerenciamento de contas de usuários inclui a seguinte tarefa. Então, enquanto você, como administrador, você tem que dominar todos esses pontos aqui que eu coloquei. Primeiro, definir o padrão de criação de contas de usuário, que eu acabei de falar. Segundo o gerenciamento inclui criar, deletar, habilitar, desabilitar, renomear, desbloquear. Então, as suas tarefas vão ser essas. Suas tarefas do dia a dia, uma das suas tarefas serão essas aí. Gerenciamento de password, então definir o tamanho de senhas, quanto tempo a senha expira, a senha expira. Definir complexidade, ou seja, a senha tem que ter algum caractere especial ou não. Definir histórico de senha, que é o seguinte: a mesma senha que o usuário usou da última vez, ele vai poder usar agora? Aí você tem que definir isso. Quanto tempo ele vai poder usar as últimas senhas? Né? Então a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade em criar senhas. Então uma sugestão é criar senhas baseadas em frases. Né? Então fica muito mais fácil para o usuário gravar suas senhas. E um dos gerenciamentos de contas, né, o gerenciamento de contas usuários inclui também auditoria de conta. Então você precisa saber quem criou a conta, quem deletou a conta, quem alterou a senha do usuário, quanto tempo o usuário não loga, etc. Então, sua tarefa como administrador é saber tudo isso. Eu vou mostrar todas essas tarefas. Nas práticas, a gente vai abordar tudo isso aqui. Então, fique tranquilo, você vai aprender todos esses tópicos aqui. Tá? Contas de computadores. Uma conta de computador é um objeto de segurança que é utilizado pelo usuário para ganhar acesso aos recursos locais no domínio. Ou seja, quando tem um ambiente de domínio, eu tenho as contas de usuário, mas também tem as contas de computadores vinculadas àquele domínio. Ou seja, não adianta eu ter o usuário, eu também preciso ter as contas vinculadas àquele domínio, senão o usuário não consegue acessar o meu domínio. As contas de computador também possuem senhas, mas essas senhas não são definidas pelo administrador. Essas senhas são definidas pela própria estação juntamente com a Active Directory. Então, ao criar um objeto no AD de computador ou colocar uma máquina no domínio, o próprio AD ele cria essa senha automaticamente para essa conta de computador, seja um servidor, seja uma estação de trabalho, seja um notebook, etc. Uma observação importante: cada usuário que você criar no AD, ele pode colocar até 10 computadores no domínio. Então, tenha em mente que se há essa permissão no ambiente onde você trabalha, ou seja, um usuário pode colocar 10 máquinas, 10 computadores fora do seu padrão de criação de contas de
de computadores ou de usuários, né? Então tem isso em mente aí, tá? Gerenciando contas de computadores. Da mesma forma que eu tenho o gerenciamento de contas de usuário, eu tenho de computadores, que inclui definir o padrão de criação. Então você precisa definir um padrão. E aí você pode usar um modelo com o nome da empresa, ou usar letras para simbolizar cada tipo de equipamento que você tem. Tá? Por exemplo, W eu quero que seja workstation. Então o patrimônio do equipamento mais W. Vai identificar que o W é de workstation. Patrimônio mais L. Vai identificar que é um laptop, por exemplo. Ok? Então, inclui criar, deletar, habilitar, desabilitar suas tarefas com relação às contas de computadores. Auditorias de conta. Também precisa saber quem criou a conta, quem deletou. Alterou senha, talvez alterar a senha é mais complexo de pegar. Quanto tempo o computador não loga, isso é tranquilo. Né? Definir a quantidade de computadores que os usuários podem colocar no domínio. Então, sua tarefa é essa. Você quer permitir que cada usuário do seu AD coloque computadores no domínio, 10 contas, cada um coloque 10 contas. Né? Então, para cada usuário que você tem no AD, basta você multiplicar por 10, você vai ver o total de contas que esses usuários podem colocar no domínio. Então, tenha em mente que é importantíssimo que somente a equipe de suporte, para manter o padrão, a organização, coloque máquinas no domínio. Ok? Bom, nós encerramos aqui a parte de usuários e computadores, vamos partir para as práticas agora. Na prática de número 1, vamos aprender a criar contas de usuário. Não somente criar, mas criar, deletar, renomear, desativar e habilitar. Então vamos lá. Para isso vamos clicar em iniciar, programas, ferramentas administrativas, Active Directory Users e Computers. Vamos abrir. Nós já temos nossa estrutura de OU criada no módulo 4. Vamos clicar aqui em Users e vamos criar um novo usuário aqui. Vamos criar um usuário chamado Pedro. Pedro Silva. Então, Pedro Silva. Nosso padrão de conta de usuário é a primeira letra do primeiro nome mais o último nome. Então, vai ser P. Silva. Ok? Vamos avançar. Vamos definir um password. Password.1. E é muito comum. Veja que o próprio Active Directory ele já sugere para a gente marcar a opção de permitir que o usuário troque o password no próximo logon. Isso para quê? Convenhamos que isso é uma boa prática, porque é interessante que o usuário mesmo defina a sua senha para que ele possa fazer suas tarefas diariamente. Então vamos deixar essa opção marcada, vamos clicar em avançar e ok, usuário P. Silva foi criado. Então para criar usuário é simples assim, tá? Para deletar o usuário, muito mais simples. Eu escolho qual usuário eu quero deletar, vou clicar aqui em Delete. Ele vai me perguntar se eu quero deletar esse objeto, eu vou clicar em Sim e acabei de deletar o usuário. Agora, uma pausa para uma observação muito importante. Nós deletamos o usuário P. Silva. Se eu criar um outro usuário P. Silva, para o AD, esse é um usuário totalmente diferente. Cada objeto que você cria no AD, ele cria um CID, que é como se fosse um CPF, ou seja, uma informação única daquele usuário. Mesmo se você criar um usuário com o mesmo nome, ele vai criar o próximo usuário com um CID diferente. Então, se eu criar um usuário P. Silva novamente, veja só. Vou definir o password de novo. Eu criei. Isso é um objeto totalmente diferente do antigo que eu acabei de excluir. Ou seja, esse objeto é um CID diferente. Tá? Então, fica essa observação para vocês. Então, tome cuidado na hora de deletar contas no AD. Acabou de sair um funcionário da empresa. Desculpe, não delete a conta. Espere um tempo. Desative a conta, porque desativando a conta você mantém o mesmo CID da conta. Então desativa a conta por um tempo, depois de 6 meses você deleta a conta. Porque pode acontecer de alguém no departamento pessoal pedir para acessar alguma coisa com essa conta do usuário
que foi desativado, foi desligado da empresa, então você precisa ter essa conta no AD para o pessoal conseguir acessar alguma coisa dele, ok? Bom, então nós criamos, deletar, vamos renomear uma conta. Então, olha só, eu posso vir aqui e renomear o Pedro. Então, olha só, vou colocar Pedro Silva, Pedro Dias da Silva. Olha só. Quando eu vou renomear a conta, veja que o próprio AD já me traz aqui essa tela com a seguinte observação. Renomear o nome aqui não quer dizer que eu estou renomeando o usuário que eu criei para logar. Ou seja, eu estou renomeando apenas o display name, ou seja, o parâmetro que está mostrando apenas o usuário. Mas a conta, né, a SAM account, que ele vai logar numa estação de trabalho no domínio, ela não é renomeada por padrão. Então ele abre essa tela para justamente eu fazer também. Ele entende que se eu renomeei o display name, então ele quer que também está entendendo que talvez eu queira renomear o user logon name, tá? Então tome bastante cuidado. Renomear o display name não quer dizer que você está renomeando o user logon name. É através do user logon name que ele vai logar, é o nome que vai digitar para poder logar numa estação de trabalho, tá ok? Então nós vamos fazer só essa alteração. Ok. Beleza, então renomear a conta é simples assim. Desativar a conta. Então, para desativar a conta, ou seja, o Pedro chegou um e-mail do departamento pessoal dizendo que o Pedro foi desligado da empresa. Então o que você vai fazer? Vai clicar com o botão direito em cima da conta do Pedro, vai clicar na opção Disable Account. Ok. Você acabou de desabilitar a conta do Pedro. E habilitar, o Pedro voltou para a empresa. Você vai dar o Enable aqui na conta. Ok? Olha só. Então, nessa prática, nós configuramos. Você aprendeu a criar, deletar, renomear, desativar e habilitar as contas. E habilitar contas no Active Directory. Prática número 2. Criar conta de usuários através de script. Então, para esse cenário, é o seguinte. No meu site www.tilearning.com, na parte Downloads, você vai ter acesso a pasta curso para fazer o download dessa pasta. Dentro dessa pasta eu já fiz vários scripts, tem várias ferramentas que a gente vai falar ao longo do curso, tá? E o que acontece? Aqui nessa ferramenta, né, nessa pasta, né, tem um script chamado cria usuários.bat. Então vamos abrir ele com o Notepad++. E veja só que eu já fiz um script aqui automatizado para criar usuários no AD baseado em arquivos. Olha, eu tenho um arquivo chamado engenheiros.txt, financeiro. E aqui o que acontece? Aqui eu usei um laço for, ou seja, para cada linha do arquivo, ele vai ler aquele valor da linha e vai fazer isso aqui para mim, ó. Ele vai adicionar o usuário, DSADD, nós já falamos disso, né? Ele vai adicionar um objeto de usuário, respeitando o que tiver dentro do arquivo e vai criar esse usuário aqui para mim, ó, dentro desse caminho, tá? E além disso, né, ele ainda vai definir para mim, por exemplo, o password dele vai trazer a conta desabilitada. Então, olha só, para isso, o que a gente vai fazer? Para não conflitar com o usuário que nós já criamos aqui, vou deletar esses usuários, vou clicar em Yes. Beleza. Vou abrir esse arquivo aqui, executar esse arquivo. E antes de executar, veja os arquivos TXT aqui. Ó. Eu tenho os usuários desse jeito aqui, ó, tá? Que ele vai criar para mim. Então, tem o engenheiro, tem produção, olha só, usuários da produção, tem o usuários do projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar esse script aqui. Veja que ele já está criando o usuário para mim, dentro do caminho que eu especifiquei para ele. Esse tipo de script é muito útil quando você precisa criar vários usuários e às vezes o departamento pessoal da empresa te passa os arquivos, passa uma planilha do Excel. Então você pode fazer dessa forma. Vou clicar aqui para atualizar e veja só
Ele trouxe todos os usuários aqui baseados nos arquivos que nós criamos, tá? Então, uma vez que eu tenho o usuário, basta apenas eu ativar o usuário. Vamos clicar em Enable, ok. Eu posso resetar a senha do usuário ou não e pedir para esse usuário logar no próximo, executar, pedir para o usuário ter a senha no próximo logon, ok? Então veja aqui que através do script nós conseguimos criar todos esses objetos. Se eu fosse criar esses usuários na mão, demoraria muito tempo. Então a vantagem do script é você ter um processo automatizado que toma muito menos o seu tempo, tá? Além disso, além de criar as contas por scripts, que eu acabei de mostrar, a gente também pode deletar as contas por script. Nós vimos no início do curso que existe um comando ds de remover contas, remover objetos no AD. É esse comando aqui, ó, dsrm. Ele remove objetos no AD. Então, olha só, eu quero remover, então eu coloco esse comando aqui, menos subtree, menos no property, menos c. E aqui eu vou passar o caminho do objeto que eu quero que ele delete para mim. Então, olha só. Então, eu vou passar o caminho do objeto aqui. O caminho vai ser sempre de trás para frente. Então, vai ser local, o nome do domínio, contoso. Vai seguir essa estrutura aqui, ó, daqui de cima para baixo. Então, eu vou pegar local, depois eu pegar contoso, depois eu pegar BH, depois eu pegar uses. Então, olha só. Local, contoso, BH, uses e depois o nome do objeto. Veja aqui, ó. Depois o nome do objeto. Veja que eu tenho o usuário Letícia Silveira aqui, ó. Então, eu vou... O que eu preciso? Vou só copiar isso aqui. Vou colar aqui. Ok. E vou executar esse comando aqui, ó. Então, olha só, vou copiar aqui. Vou abrir o property comando. Vou limpar aqui. Vou colar. E vou executar aqui. Veja que ele conseguiu executar com sucesso e conseguiu excluir a Letícia. Eu vou dar um refresh aqui. Ó, veja que o usuário da Letícia foi excluído. Ou seja, então com o comando dsrm, com esse comando aqui, a gente conseguiu excluir contas no AD. Nessa prática, eu vou mostrar como ingressar uma estação de trabalho no domínio. Então, nós vamos aqui na nossa estação de trabalho com XP. Primeiro, nós vamos definir o IP dessa estação de trabalho. No nosso cenário, estamos usando o IP 192.68.10, a faixa 10. Então, o nosso IP tem que estar assim, 192.68.10.10, nossa estação de trabalho, 255.255.0, default gate 10.254, e no DNS primário, o servidor do DNS primário é um servidor nosso que tem um AD, ok? Tem que estar essa configuração aqui. No nome da máquina, tem que estar aqui, ó. Nome da máquina tem que estar BHXP1, ok? BH-XP1, igual está aqui na imagem. Então, após fazer essas configurações, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em meu computador, propriedades, nome do computador, vamos clicar aqui em alterar, e aqui vamos digitar o nome do nosso domínio, contoso.local. Vamos clicar, digitar a senha do administrador do domínio, o password, ok. Ok. Bem-vindo. Ele vai reiniciar. Enquanto ele reinicia, vamos ver que esse objeto ele foi criado automaticamente aqui no AD para a gente. A gente vem aqui, por padrão, todas as contas que você coloca no domínio de computadores, elas vêm aqui, para esse container chamado computers. Veja aqui que você tem que pressionar o Windows XP aqui, ó, ok? Então é importantíssimo, a gente vai ver mais para frente, importantíssimo você mover essas contas de computadores para os seus respectivos lugares, porque quando a gente for falar de GPO mais para frente, a
a gente vai ver a importância desses objetos estarem nos lugares corretos, tá? Então, após colocar a máquina no domínio, o que vai acontecer? Nós vamos ter a opção de logar no domínio agora. Veja aqui, ele está carregando a lista. Veja aqui que agora nós temos a opção de logar no domínio. Eu tenho a opção de logar no computador. Essa opção, para mim logar no computador, eu tenho que ter criado uma conta local nesse computador, lá na SAM, como eu falei antes. E que me logar no domínio, eu tenho que criar, só posso logar com uma conta do AD aqui, né, nessa estação, ok? Na prática número 4, vou mostrar como desbloquear contas de usuário através do Active Directory Users e Computers e através de scripts. Então, a primeira coisa que você precisa saber, por padrão, quando você instala o AD, sobe o domínio, a opção de bloqueio de contas ela vem desativada, ou seja, o usuário, por padrão, ele pode errar a senha dele quantas vezes quiser que a conta dele não vai ser bloqueada. Isso, aparentemente, primeiramente, passa a ser um furo de segurança, porque é interessante você implementar um limite de quantas vezes o usuário pode errar a sua senha. O exemplo, ele pode errar 3 vezes, a conta vai ser bloqueada, 5 vezes vai ser bloqueada. Tá? Para você ter uma ideia, numa futura auditoria, para saber se tem alguém tentando usar a conta de um usuário ou não. Se você não habilita esse recurso, você não consegue pegar esse tipo de tentativa de invasão, tentativa de ataque. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é habilitar o recurso para a gente definir o número de vezes que o usuário pode errar a sua senha. Tá? Então a gente vai aqui, ferramentas administrativas, Active Directory Users e Computers. Aqui a gente vai clicar em cima do domínio e vamos clicar aqui em propriedades. Vamos clicar em Group Policy e vamos clicar em Default Domain Policy. Eu vou falar mais desse Default Domain Policy no módulo de GPO, tá? Mas por enquanto clica aqui, selecione e clique em editar. Aqui nós vamos ter duas opções de configuração de computador e usuários. Vamos clicar aqui em Windows Setting, dentro de computador, Windows Setting, Security Setting, e vamos clicar aqui Account Policies. Dentro de Account Policies vamos ter Password Policies, que a gente vai falar disso depois, e vamos ter aqui Account Lockout Policy. E vamos ter a configuração de Account Lockout Threshold. Esse threshold é justamente o número de tentativas falhas e inválidas que o usuário pode fazer antes que a conta dele seja bloqueada. Então veja que o padrão vem 0, ou seja, o usuário pode errar a senha quantas vezes ele quiser que a conta não vai ser bloqueada. Tá? Ó, se o valor tiver 0, a conta nunca vai ser bloqueada. Então a gente vai mudar esse valor aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 tentativas. Depois de 5 tentativas inválidas, a conta vai ser bloqueada. Vamos clicar em aplicar. E ele já traz para a gente aqui, ó, ok, sugestão de valores. Ele já alterou aqui para a gente. Depois a gente vai falar disso, tá? Ok, vamos clicar em fechar. Ok, ok. Aí a gente vai, depois de todas as que a gente altera uma GPO, vamos clicar aqui para forçar já a aplicação dessa GPO. Vamos executar o comando gpupdate/force, tá? Vamos aguardar enquanto o comando executa. Ok, não teve erro. Vamos sair aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um usuário de teste, daquele que nós criamos na prática 3. E vamos fazer aqui, ó. Ok, vamos habilitar o Soares. Então vamos habilitar o Soares, a conta. Vamos habilitar um password padrão para ele. Ok. O Soares. Beleza, habilitamos o usuário e definimos um password. Agora o usuário vai logar na estação de trabalho.
Então eu vou simular que ele está digitando a senha errada dele. Então A Soares, vou logar no domínio e vou fazer isso aqui, ó. A senha é password.1, mas eu vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Errei uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. E olha só. Depois da quinta vez, ao tentar logar com a senha errada, ele demora um pouco. Ok, esperar. Depois da quinta vez em trocar a senha errada, ele traz uma mensagem para a gente que a conta do usuário foi bloqueada e ele precisa contatar o administrador. Quando isso acontece, acabou de ser contatado, o pessoal abre o chamado e fala assim, a minha conta foi bloqueada, o Soares abre um chamado. Você vai clicar aqui na conta, em propriedades, vai clicar aqui na guia Account e veja que a opção Account, a conta está bloqueada, ela está marcada. Então, para a gente desbloquear a conta, basta a gente desmarcar essa opção. Fazendo isso, o usuário pode logar aqui. Isso eu fiz usando o Active Directory User Compose. A gente pode desbloquear também usando o script, tá? Então eu vou fazer o teste aqui novamente. A conta está desbloqueada. Agora eu vou digitar o password errado 5 vezes de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Veja, vamos entrar no processo de novo. Vamos aguardar. Ok, trouxe a mensagem pra gente. A conta foi bloqueada de novo. Se a gente for lá na conta, veja só. Vamos lá na conta. A conta bloqueada. Então, não vou desbloquear a conta por aqui. Eu vou usar um script para desbloquear a conta. Então, tenha em mente o seguinte. Hoje, existe muitos ORMs, que são aplicativos maliciosos, que tentam usar a base do AD para poder bloquear as contas. Então, geralmente, alguns ORMs eles conseguem pegar uma conta e ficar gerando senhas, e aí isso acaba a conta do usuário sendo bloqueada. Imagine que mais de 10 contas, 15 contas, 20 contas foram bloqueadas. Você tem que entrar aqui toda hora e ficar desbloqueando essas contas. É um processo muito chato de fazer e muito cansativo. Então, por que a gente não pode automatizar? Usar um script que checa quais contas foram bloqueadas, ele vai lá e desbloqueia para a gente. Então, para isso, lá no meu site www.tilearning.com, downloads, se você download do conteúdo do curso, dentro da pasta curso, vamos ter um aplicativo chamado Unlock. Esse aplicativo, o que ele faz? Ele verifica quais contas do AD foram bloqueadas e te dá a opção de desbloquear isso automaticamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse aplicativo para o System 32, Windows, System 32, vamos colar aqui. Ok. Vamos abrir o prompt de comando. Aqui. Ok. Vamos digitar o comando unlock. Ok. Veja que ele traz aqui para a gente. Primeiro traz aqui o grande colaborador, quem criou esse programa, né? Joey Richard. E traz aqui os parâmetros que a gente tem que pode utilizar com esse comando. O primeiro é a gente encontrar quais contas foram bloqueadas. Então ele vai encontrar quais contas foram bloqueadas. Então vamos copiar aqui essa string. Ele vai checar aqui no nosso AD quais contas foram bloqueadas. Vamos colar, vamos dar um enter. Veja que ele achou aqui a conta do Soares. Ou seja, essa conta foi bloqueada aqui. E mostra pra gente a hora que a conta foi bloqueada. Muito legal isso aqui. Ok? Então, vamos digitar o parâmetro comando de novo.
E aqui nós temos uma opção a opção unlock, espaço, ponto, espaço, asterisco, que ele vai encontrar e vai desbloquear todas as contas automaticamente para a gente. O que a gente pode fazer? Olha só. A gente pode fazer isso aqui, ó. Ele vai lá, vai encontrar e vai desbloquear para a gente. Ele fala que ele já desbloqueou a conta do A. Soares. Quando a gente vai abrir aqui o AD, vamos ver se ele desbloqueou mesmo. Vamos clicar aqui. A. Soares, propriedades, account, ó, a conta foi desbloqueada. Então, para melhorar ainda mais o processo, o que a gente pode fazer? Olha só, a gente vai criar um arquivo, bate aqui, para automatizar esse processo. Vamos fechar aqui, vamos copiar isso aqui. Vamos script para desbloquear usuários. Vamos. Então, o nosso script vai desbloquear usuários automaticamente. Vai salvar isso aqui como desbloqueia. Desbloqueia ponto bat. Então vamos escolher aqui desbloqueia ponto bat. Ok. Vamos salvar. Ok. Vamos bloquear a conta do Antônio de novo. Ok, vai bloquear a conta. Vamos aguardar. Ok, conta bloqueada. Vamos verificar aqui no AD que a conta está bloqueada. Ó, bloqueada. Vamos rodar o nosso script. Nós acabamos de criar. Aqui, desbloqueia. Eu escrevi errado aqui, desculpe. Desbloqueia. Ok. Vamos rodar e veja, ó, já rodou. Vamos clicar novamente. Ok, conta desbloqueada. Você ainda pode melhorar esse processo. Você pode criar uma tarefa, olha só, no seu Windows Server. Vamos criar uma tarefa. Aqui, vamos apontar o desbloqueia. Para rodar diariamente. Vamos colocar aqui 11h30. 11 horas. Não. 11h30. Ok. Vamos rodar com a conta administrador. Ok. Vou abrir a opção aqui. E eu quero, por exemplo, que esse script roda a cada 10 minutos. Então eu vou clicar aqui no Schedule. Vou marcar aqui, repetir a tarefa a cada 10 minutos. Ou seja, a cada 10 minutos vai rodar esse script na minha rede para verificar se tem... Na minha rede não, no meu AD para verificar se tem alguma conta bloqueada. Se tiver, ele vai desbloquear automaticamente sem eu fazer nada. Ok? Bom, então nessa prática eu mostrei como desbloquear contas de usuários. Usando o Active Directory, Users e Computers e através de scripts. Olá,
Na prática número 6, vou mostrar como restringir logons baseado no horário e baseado nas estações. Veja só que interessante. O Active Directory permite que a gente define até mesmo que horas que o usuário pode fazer o logon. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar o Soares, nosso cobaia. Vamos clicar em propriedades. Aqui na guia Account eu tenho a hora que ele pode logar e tenho onde ele pode logar. Então vamos ver aqui. No Account, por padrão AD, o AD permite que todas as contas loguem todos os dias da semana, ou 24/7. Então, exemplo, hoje é dia 15 de janeiro de 2012. Então, olha só, de um domingo. Então, eu não quero permitir que o usuário não está permitido logar no domingo, ok? Então, nenhum horário no domingo. Eu vou clicar aqui, ok, aplicar e ok. Vamos lá no XP. Vamos clicar aqui. Vamos escolher o domínio. Vamos escolher o usuário Soares. Soares. Password.1. Veja aqui que ele... Veja aqui, ó, que está marcado para o usuário primeiro fazer o login, primeiro acesso, mas que devido à restrição de horário, ele não pode logar. Ok? Então, com isso você consegue aumentar a segurança. Agora vamos fazer o contrário. Vamos lá no XP. Ok, já está aqui. Vamos permitir que ele logue no domingo. Mas vamos permitir que ele só logue num outro computador. Vamos dar um nome qualquer aqui de outro computador. XP. XP01. Ok. Aplicar. Ok. Vamos clicar aqui. E vamos tentar logar com esse usuário aqui. Veja que agora a mensagem mudou. Está dizendo que a conta foi impedida de logar nesse computador. Tente em outro computador, ok? Então veja aqui a tarefa simples que a gente fez foi restringir a hora que o usuário pode logar e em qual estação ele pode logar. Na prática número 7, vou mostrar como configurar mapeamentos para permitir que o usuário tenha acesso aos seus arquivos de trabalho, independente de qual máquina que ele vai trabalhar, ok? Para isso, vamos clicar aqui no meu computador, no servidor, tá? Vamos criar aqui uma pasta chamada departamentos, ok? Nessa pasta vamos clicar aqui, vamos criar uma pasta RH, uma pasta produção e uma pasta projetos, ok? Vamos. A primeira coisa que a gente vai fazer é compartilhar essa pasta. Vamos compartilhar essa pasta como departamentos mesmo. Aqui em permissões vamos tirar o usuário todos. Vamos colocar o Authentication, usuários autenticados. Vamos marcar aqui e dar permissão para esse usuário poder ter permissão de leitura e alterar. Vamos aplicar, ok. Bom, vamos verificar aqui agora o seguinte. Vamos dar permissão nessas três pastas para todos os usuários poderem modificar essas pastas, tá? Então vamos marcar aqui que todos os usuários podem modificar à vontade, tá? Ok. Então, para acessar a pasta, o usuário vai ter que digitar o nome do servidor, bh-tc1-2k3/departamentos. Eu vou copiar isso aqui. Olha só. Vou abrir o Active Directory Users e Computers. Vou pegar o Soares e vou aqui na guia perfil, vou marcar aqui um drive para ele. Esse aqui. E vou marcar esse aqui, ó. Ok, aplicar, ok.
Ok. Ok. Vamos clicar aqui em Soares. Opa. Esqueci de tirar aqui a restrição dele. Vamos na prática anterior que nós fizemos, né? Vamos marcar aqui todos os computadores. Ok, ok. Vamos voltar. E vamos... Opa. Eu terei a senha também. Então vamos lá. Logar com o usuário Antônio Soares. Vamos aguardar enquanto loga. Ok, acabou de logar com o usuário, vamos clicar em iniciar, meu computador, e veja que apareceu o Drive S como nós configuramos. Ao clicar aqui, vamos tentar criar um arquivo chamado teste. Ok. Vamos abrir. Vamos colocar qualquer coisa aqui, vamos salvar. Ok, o usuário consegue acessar normalmente aqui. Usando a tarefa, se você copiar o perfil desse usuário, o que vai acontecer? Olha só. Vamos criar um usuário aqui. Leandro Silva. L Silva. Password ponto 1. Password ponto 1. Ok. 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 Veja aqui, ó, que no perfil ele já traz também, ó, do Leandro. Nós acabamos de copiar o perfil dele do A. Soares. Vamos logar aqui com o Leandro Silva. Vamos logar aqui com L Silva. Vamos aguardar. Ok, após logar com o Leandro Silva, vamos verificar se o mapeamento criou para ele também. Ok, criado com sucesso. Bom, nesse vídeo então, nessa prática, eu mostrei como configurar mapeamentos e você já usou os conceitos anteriores para poder criar uma estrutura bem interessante. Na prática de número 8, vamos aprender a criar perfis de usuários. Vamos criar o perfil Home e o perfil mandatório. Como eu disse anteriormente, o perfil Home é o perfil que vai seguir o usuário independente de qual estação ele for logar. Com isso, vai levar todas as configurações do usuário, seja os documentos, seja impressoras, seja drive de rede, etc. É importante eu ressaltar o seguinte: o perfil Home ele tem uma utilidade muito grande, mas ele tem uma desvantagem que é o seguinte: se o usuário colocar um determinado arquivo muito grande na sua área de trabalho, esse arquivo vai ser gravado no servidor, ou seja, vai ocupar espaço no servidor, e quando o usuário for logar, você pode ter um processo de demora, numa outra estação que o usuário logar diferente, que o perfil tem que baixar tudo para a máquina, né? Então imagina o tráfego de rede que você vai ter. Então, tome bastante cuidado ao implementar esse tipo de solução. Eu estou mostrando como configurar, como fazer, para você saber, se um dia precisar, como você vai implementar isso, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai escolher um usuário aqui para teste. Vai ser, no nosso caso, a Janete Souza aqui, tá? O usuário dela em questão é o J. Souza. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar uma pasta
no servidor onde eu quero que o perfil seja armazenado. Então, eu vou clicar uma pasta aqui chamada perfis, ok? Botão direito, vou compartilhar essa pasta em modo oculto, tá? Então, vou colocar o cifrão aqui. Aqui, em Permissions, eu vou tirar o grupo Todos e vou colocar o grupo Authentication Users, ok? Vou marcar a opção aqui de Change Read, ok? Ok. Bom, então, a gente cria uma pasta, desculpe, onde vai ser armazenado os perfis e a gente, no meu caso aqui, por questão de segurança, eu estou colocando uma pasta com compartilhamento oculto. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta com o nome do usuário em questão. Vai ser J. Souza. Nesta pasta, eu vou configurar a permissão de NTFS. Aqui na guia Security. Eu vou tirar o grupo aqui Users. Tá? Vou clicar em Advanced. Vou marcar aqui, desmarcar. Vou copiar as permissões. Apply, OK. Vou tirar aqui e vou adicionar o usuário dela. Com a permissão de Full Control. Assim, nessa pasta, a usuário vai ter permissão para gravar tudo nessa pasta e eu, como administrador, também posso ter acesso à pasta. Ok. Uma vez feito isso, eu vou acessar a pasta via compartilhamento de rede. Veja que a pasta é oculta, então eu tenho que digitar o caminho dela junto do cifrão. E olha só. Aqui, ó. Vou copiar isso. Vou no meu usuário aqui no AD. Na guia Profile. Aqui em Profile Path eu vou adicionar. E eu posso substituir o nome do usuário por essa variável também. Ó. Tá? Ele preenche para mim automaticamente. Tá? Olha lá, preencheu para mim automaticamente. Ok, ok. É importante você colocar a variável, porque se você usar um modelo, o valor inicial é a variável, então ele já vai preencher automaticamente com o outro usuário para você. Não vai levar esse valor aqui, vai levar ao valor da variável. Ok. Beleza, aqui está pronto. Vamos agora no XP, nossa estação, e vamos logar com o usuário J. Souza. J. Souza. Veja aqui, no primeiro momento, ele demora um pouco, porque está criando o perfil do usuário. Esse perfil está sendo criado diretamente no servidor, tá? Está sendo criado todo no servidor para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas configurações aqui. Vamos configurar mapeamento de rede, impressora. Definir a página inicial. Vamos definir a página inicial para ela. Olha só. Ok. www.learn.com. Vamos alterar a cor de fundo. Vamos colocar um preto aqui. Ok. Vamos mudar aqui para o clássico. Ok. Vamos criar um mapeamento de rede para ela. PH-DC1-2K3. Vamos criar aqui um mapeamento para ela. Ok. Vamos criar aqui um mapeamento com a letra S. Vamos marcar a opção reconectar. Ok. Vamos criar na área de trabalho um arquivo teste. Vamos abrir esse arquivo, vamos alterar. Vamos salvar. Eu não vou instalar a impressora aqui, mas o processo você já sabe. Tem que compartilhar a impressora do servidor e instalar. Beleza, configurei aqui o perfil todo do usuário, do jeitinho que eu quero. Deixa eu adicionar a opção de fazer o logoff. Ok. Vamos fazer o logoff da usuária. Ok, fizemos o logoff. Agora, vamos no servidor
e vamos verificar a pasta aqui, ó. Veja que aqui está o perfil do usuário no servidor. Vamos clicar aqui, ó, desktop, e veja o arquivo que nós criamos lá, ele se encontra aqui no servidor. Então, agora a gente vai em outra estação para fazer o teste com o usuário. Então, eu tenho uma estação aqui chamada BHXP2. Vamos clicar aqui, ó. Tá vendo? BHXP2. Vamos logar com o usuário aqui. E veja só. Ele já trouxe papel de parede preto, trouxe o arquivo TXT que nós criamos, olha só. Trouxe, vamos ver aqui, Internet Explorer, ok. Vamos aqui agora ver os drives de rede, aqui. Isso em outra estação. Se você logar em 10 estações, vai carregar todo esse perfil em 10 estações. Bom, agora eu vou falar um pouco do perfil mandatório. O perfil mandatório é um perfil que você cria, ele pode ser criado localmente ou no servidor, que você cria esse perfil, como o próprio nome já diz, mandatório, ou seja, você vai impedir que um usuário em questão faça qualquer alteração no perfil. Ou seja, se um usuário for lá e alterar seu papel de parede, quando ele fizer o logoff e logar de novo, vai estar o papel de parede que você definiu para ele. Tá? Para a gente configurar esse perfil, o que a gente precisa fazer? Dentro do perfil que nós criamos, para o usuário específico, tem um arquivo chamado ntusers.dat. A gente vai renomear esse arquivo para nt.man de mandatório, tá? Uma vez que você faça isso, o perfil dessa usuária passou a ser um perfil mandatório, ou seja, qualquer alteração que ela fizer não vai ser salva ao ela efetuar o logoff. Então vamos lá para a gente ver isso aqui na prática. Vamos aqui na nossa estação. Vamos logar novamente. Eu vou mudar aqui, vou mudar minha página inicial para google.com. Aplicar, ok. Veja o conteúdo do arquivo, vou colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer isso aqui, ó. Ok, vou salvar. Vou efetuar o logoff. E vou logar novamente. Vou abrir o arquivo TXT. Veja que ele estava antes, valor de antes. E aqui que eu alterei, ou seja, o que o usuário alterou não foi modificado. Tá? Bom, além disso, então eu mostrei como é que cria o perfil móvel e o perfil mandatório. É importante a gente fazer algumas ressalvas aqui. Eu vou mostrar para vocês umas informações importantes. Eu vou logar com outro usuário. Vou logar com o usuário Administrator. Aqui. Vou abrir menu iniciar, meu computador. Aqui em avançados, vou clicar. Nós temos a opção de perfis de usuário. Todos os usuários que logam numa estação de trabalho, o perfil ele aparece aqui. Os usuários que já logaram nessa máquina, por exemplo. Eu posso, por exemplo, copiar um perfil de um usuário para outro. Eu posso copiar um perfil de um usuário para o servidor, etc. Tá, isso é muito útil em questões desse tipo, quando você precisa copiar o perfil de alguém. Né? Ou então você pode fazer com perfil móvel, basta você fazer pelo AD que funciona. Tá ok? Então vamos fazer o logoff. Na prática 9, vamos definir os requisitos de password, que inclui definir de quanto tempo os passwords de todos
usuários deverão ser alterados, o mínimo de dias que o usuário vai poder utilizar o password antes que ele altere, ou seja, eu preciso definir, por exemplo, o usuário só vai poder alterar o password depois que ele utilizou aquele password um dia. Depois de um dia ele já pode alterar o password, ok? Então ele precisa usar aquele password no mínimo um dia para depois ele poder alterar para um outro password caso ele queira. Quantos caracteres vão ter a minha senha? 6, 7, 8, 10. Se a senha vai ter requisitos de complexidade ou não. Então, para isso, a gente vai clicar em iniciar, programas, ferramentas administrativas. Vamos aqui, Active Directory Uses Computers. Aqui nós vamos clicar no botão direito, propriedades. Vamos clicar na guia Group Policy. Vamos marcar Default Domain Policy e vamos clicar no Edit. Vamos navegar até Windows Settings, Security Settings, Account Policy e Password Policy. O Password Policy ou o Default Domain Policy, ela altera toda a estrutura do domínio. Então a alteração que a gente fizer aqui vai ser alterada em todo o nosso domínio. Tá? Então aqui, máximo password ex. Ou seja, de quanto tempo o usuário vai ter que alterar o password. O padrão é em 42 dias. De quanto tempo, ou seja, quanto tempo não, desculpe. O mínimo de dias que o usuário vai ter que usar o password que eu defini antes que ele possa alterar. No mínimo é um dia. Tá? Quantos caracteres a senha vai ter? A senha deve ter, no caso, o padrão é 7 caracteres. E o requisito de complexidade, que é o seguinte. O Windows Server 2003, ele checa 5 requisitos durante a criação de senha. Dos 5, pelo menos 3 tem que ser válidos quando essa configuração está habilitada. Os requisitos são os seguintes aqui, ó. São 5 etapas que ele checa. Então, das 5, 3 tem que ser válidas para ele poder validar o password. Tem que ter maiúsculo e minúsculo, tem que ter maiúsculo, tem que ter uma letra minúscula, tem que ter base decimal e tem que ter um caractere especial, arroba, cifrão, etc. E tem uns outros símbolos que estão aqui na linguagem asiática. Então, exemplo, eu vou criar aqui o seguinte. Vou criar aqui um usuário, tentar criar um usuário com password mais fraco. Olha só. Vou criar aqui, ó, Leonardo Duarte. L Duarte. Ok. Vou tentar definir o password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o password está respeitando a quantidade de caracteres, mas ele não está respeitando os requisitos de complexidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Aqui. Finish. E ele me traz a seguinte mensagem, que o password não passou pelos requerimentos de complexidade. Ok. Então, vamos tentar acrescentar aqui, junto com os números, uma letra maiúscula. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maiúsculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maiúsculo. Vamos ver se ele vai passar. Ok. Finish. Ele também não passou, né? Porque eu tenho decimal e tenho a letra maiúscula. Mas está faltando, ele tem que passar em 3 etapas, pelo menos 3. Então eu estou usando base 10 e estou usando maiúsculo. Então vamos tentar aqui novamente. Diferente agora. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maiúsculo, arroba. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maiúsculo, arroba. Deixa eu digitar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A maiúsculo, arroba. Vamos tentar. E passou. Ou seja, ele checa, ele tem que passar por esses 3. Dos 5 ele tem que
validar 3, ok? Então, nesse vídeo, eu mostrei aqui como definir os requisitos de password. Ou seja, é aqui que você define. Você vai definir de acordo com a política de segurança da empresa. Então, se você quer que a senha expire a cada 30 dias, uma outra configuração importante aqui é o histórico de password. Por padrão, ele armazena os últimos 24 passwords do usuário. Não é legal. Imagina, seria interessante você colocar aí 3, a cada 3 alterações de senha que o usuário fez, ele vai poder usar o primeiro password que ele usou. Então, a gente pode diminuir isso para 3. Aqui, ó, 3. Tá? Vamos alterar aqui para 3. Ok. Então, mostrei nesse vídeo aqui como definir os requisitos de password nessa prática. Prática 10. Definir a auditoria nas contas de usuário. Aquelas perguntas: quem deletou a conta de usuário? Quem mudou a senha? Quem desabilitou a conta? O que aconteceu? São perguntas que você, enquanto administrador de redes, você deve responder ou saber responder. Bom, nessa prática nós vamos habilitar a auditoria para pegar todas as informações: quem deletou, quando foi a última vez que o usuário logou, qual foi a última vez que ele alterou a senha. Então a gente vai fazer essas práticas agora. Bom, primeiro vamos habilitar a auditoria. Vamos clicar Active Directory Users Computers, vamos no domínio, vamos aqui em propriedades, vamos em Group Policy e vamos Default Domain Policy. Vamos aqui Windows Settings, Security Settings, vamos aqui Local Policy, Audit Policy. Aqui nós vamos habilitar todas as tarefas relacionadas ao usuário, a modificação nas contas de usuário e computadores, para a gente pegar as informações que estão aqui no Audit Account Manager. Então a gente vai habilitar tanto para sucesso como para falha. Ok? Ok. Vamos fechar. Ok. Então, nós habilitamos em todo o domínio isso, tá? Com isso, se eu tiver um servidor de arquivos e tem algum usuário nesse servidor que eu quero pegar essa informação desse servidor também, eu consigo pegar, tá? Após alterar, vamos digitar gp update/force. Ok. Fizemos alteração do domínio, agora a configuração do domínio já está ok. Agora eu vou abrir aqui para te mostrar para vocês uma coisa bem interessante aqui. Todas as vezes que quando a gente habilita o gerenciamento lá, nós habilitamos no domínio, quando a gente habilita a auditoria, todos esses eventos aqui são gerados lá no log de segurança do Windows. Por exemplo, eu acabei de criar uma conta de usuário no AD, então vai gerar esse evento para mim, evento ID 624, quando eu criar esse evento. Olha só, vamos fazer um teste. Eu vou abrir o log de evento, eu vou limpar todos os eventos e vou lá no Programas, Active Directory User Computers, vou criar um usuário aqui agora. Olha só. Criar um usuário Cláudia. C. Maria. Ok. Acabei de criar esse usuário. Se eu for aqui no log de evento, dar um refresh, veja que os eventos e 624 aqui, ó. Aqui, ó, foi criada uma nova conta chamada Maria. Quem criou essa conta
Quem criou a conta? Quem criou a conta? Um usuário chamado Administrator. Ok? Então, o usuário Administrator criou uma conta chamada Maria. Agora eu vou fazer o seguinte. O password do usuário, eu vou resetar o password da Cloud. Olha só. Clicar aqui. Vou resetar o password da Cloud. Ok. Password resetado. Vou procurar aqui o evento referente ao password. User password set. Ok. Vamos. Ok. Aqui no user password set foi aqui, ó. Foi realizada alguma configuração de password para essa usuária, realizado pelo usuário administrador. Tá vendo? Então a gente consegue agora, ou seja, houve uma alteração na conta também, ó, realizada pelo usuário administrador. Agora eu consigo fazer auditoria. Só que, imagina o seguinte, seu cenário, você tem 1000 usuários. Você não vai ficar entrando no log de segurança do Windows para pegar essas informações, porque você vai ter que ficar filtrando os IDs. Isso é muito ruim. Então tem uma ferramenta que a gente vai instalar que ela vai pegar isso e vai jogar no arquivo TXT para a gente, vai ficar muito mais fácil a gente administrar. A ferramenta chama Dumpel. Então na pasta do nosso curso, tá aqui, ó, Dumpel. Dumpel, vamos instalar essa ferramenta. Ok, vamos instalar. Ele vai instalar nesse caminho padrão. Ok, finish. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou, meu computador, C2 pontos, vou Program Files, Resource Kit, e vou pegar esse Dumpel e jogar dentro do System 32, porque aí eu posso fazer um script que eu posso chamar esse script de qualquer lugar que não vai dar erro. Então, olha só. Vou copiar ele aqui. Ok. Se eu chamar o Dumpel agora. Ok. Eu preciso especificar algum log para poder pegar. Bom, o Dumpel já está instalado e configurado. Agora vamos abrir aqui na pasta do curso. Tem um BAT chamado auditoria. Olha só. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar Dumpel para chamar o aplicativo. "-e", qual código que eu quero, "-e" mais o código que eu quero pegar, ou seja, o 644, olha só, 644, se a conta foi bloqueada. Então quero pegar aqui contas bloqueadas no meu domínio, tá? 539, vamos ver, 539, aqui não tem, mas 539 ele ainda é referente ao Windows 2000. 630 contas que foram excluídas, olha só, contas excluídas do AD. 629 contas desabilitadas, 624 contas criadas, 625 contas alteradas. Então, olha só, eu vou pegar todas as informações aqui. Então, a sintaxe é o seguinte: é Dumpel "-e", o código que você quer pegar, menos o arquivo, ou seja, o arquivo onde vai salvar essas informações para você, menos o log, essas duas informações são iguais, e menos o servidor de origem, tá? Ou seja, menos S, o servidor de origem e o formato lá, ok? Então, o nosso servidor de origem é o BH1 DC3 2K3. Olha só. Vou fechar então. Só que antes de fechar, eu preciso criar aqui, ó, no C2 pontos a pasta logs. Então, olha só o que a gente vai fazer. Vamos criar aqui. Logs. Ok. Vou fechar a auditoria. E vou executar a auditoria. Olha só.
Ok. Peraí. Peraí que deu. Vamos fazer isso aqui. Ah, pera, tem tem uma variável errada nele aqui. Deixa eu achar aqui onde que tá. Pontos, logs. Já sei o que aconteceu. É porque o executável está aqui, ó. Então, no mesmo caminho que eu estou executando. Vou sair aqui. Bom, nós vamos executar um arquivo chamado auditoria. Antes de executar, vamos copiar ele para o C2 pontos. Vamos chamar ele aqui para o C. Ok. Vamos abrir o prompt e vamos chamar ele aqui, ó. Olha só. Ele executou com sucesso. Opa, eu tenho aqui uma conta criada. Foi criada no dia 15/1 de 2012, a hora que ela foi criada. O usuário que foi criado e o domínio. E tem aqui na frente, ó. Eu tenho aqui na frente quem alterou o usuário. Ok? Olha só. Vou deletar uma conta. Olha só. Vou deletar uma conta chamada... Deletar aqui o L Duarte. Ok. Vamos deletar. Vamos rodar o auditoria de novo. Ó, conta excluída. L Duarte foi excluído. Quem excluiu L Duarte? O administrador. Ok? Olha só. Então você pode fazer todas essas configurações. Então, com esse script você consegue responder as seguintes perguntas: quem deletou, quem criou. Agora, quando foi a última vez que o usuário logou? Boa pergunta. Qual foi a última vez que ele alterou a senha? Então, para isso, nossa, passa o CD do curso. Olha só. Eu tenho uma ferramenta que chama OldCMP, tá? Vamos copiar ela para o C2 pontos. Seu Windows System 32. Vou copiar ela para cá. Ok. Vou chamar ela aqui. OldCMP. Ok. Essa ferramenta foi criada também pelo Joey Richard. E o que acontece? Com essa ferramenta eu consigo pegar, por exemplo, qual foi a última vez que o usuário alterou a senha, se ele alterou ou não, qual foi a última vez que ele logou no domínio, e eu consigo também pegar as contas de computador. Então eu vou clicar aqui, vou digitar barra interrogação, ele vai trazer alguns parâmetros, e aqui eu vou escolher um exemplo que já tem aqui, ó, referente... Vou pegar esse exemplo aqui, ó, OldCMP barra menos report menos age 0, vai gerar de todos os computadores. Esse parâmetro aqui gera dos computadores. Para mim, gerar dos usuários, depois de report, eu tenho que adicionar menos users, ok? E vou dar um enter aqui, olha só que legal. Gerou um arquivo HTML para mim. Eu venho aqui, olha só. Gerou o arquivo HTML para mim. Vou abrir esse arquivo. Vou fechar aqui. Então ele traz algumas informações do domínio.
E olha só que interessante. Vamos lá. O caminho da conta, o CN da conta, display name. Todas as contas vermelhas estão desativadas, tá? São contas que estão desativadas. Vamos lá. O usuário logon, né? E aqui é o seguinte, última vez que o usuário alterou o password. Todos que estão com zero aqui, deixa eu ver se consigo maximizar para vocês. Isso. Isso. Todos que estão com zero nessa coluna aqui, que ainda são usuários que não alteraram seu password, tá? Olha só, esse aqui também não alterou o password. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. O R Silveira não alterou o password. Então vamos logar aqui com o R Silveira. Vamos marcar aqui para o R Silveira alterar o password no próximo logon. Já está marcado, ok. Eu vou definir um password padrão para ele. Ok. Vou aqui no XP, vou logar R Silveira. Ok, logou. Agora olha só, eu vou excluir esse relatório e vou gerar novamente. Ok. Vamos procurar o usuário R Silveira. Usuário Ricardo, cadê? Ricardo Silveira. Vamos seguir. Opa, aqui ó. Ricardo Silveira alterou, passou já 14 horas e 38 minutos. Isso é muito útil por questão de auditoria. Quando a conta foi criada, tá? Quando a conta expira, ou seja, tudo com zero quer dizer que ela nunca vai expirar. Tá? Vou mudar aqui. Vou colocar a conta do Ricardo, por exemplo, para expirar dia 29 de fevereiro. Ok. Vou fechar. Vou excluir. E vou rodar novamente. Vamos abrir. Olha só, pessoal. Ricardo Silveira. Ok. 1/3/2012. Aí, ó. Aqui por causa do possivelmente algum valor de fuso horário. Mas veja aqui, ó. Que legal. Ok. Bom, então vocês viram aqui, com essa prática, a gente conseguiu responder quem criou a conta, quem deletou, qual foi a última vez que fez o logon, qual a última vez que fez o logon, isso, aqui ó, não mostrei qual foi a última vez que ele logou na rede, né? Deixa eu mostrar para vocês. A última vez que ele logou. A última vez que ele logou, não mostrou aqui. Possivelmente é porque é o seguinte, vamos ver. Vamos ver aqui. É porque o meu domínio não está no nível funcional da Floresta 2003. Então vamos marcar. Ok. Ou seja, só deve marcar essa opção se no seu domínio não há nenhum domínio controle com Windows 2000 ou Windows NT. Tá? E vamos marcar aqui a Floresta. Aqui, ó.
para 2003 também. Olha só. Ok, eu tinha esquecido de marcar. Vamos aqui. Vamos rodar de novo. Ou de cmp barra help. Vamos ver aqui, ok. Vamos menos user, vamos rodar. Aqui, ó. Agora que a gente mudou, apareceu a coluna Last Logon Timestamp, ou seja, qual foi o último logon que ele fez no domínio, né? Então, olha só, a gente não logou ainda depois que a gente fez a alteração da floresta, né? Do domínio da floresta. Então vamos deletar. Vamos logar aqui com o Ricardo novamente. Olha só. Só para vocês verem. Vamos logar aqui. Ok. Vamos executar de novo. Ok. Olha só. Ó, aqui, ó. R. Silveira. R. Silveira. A última vez que ele logou foi às 14 horas e 43 minutos. Isso, galera, enquanto administrador de rede, você tem que saber fazer isso, ok? Então, a gente termina aqui a prática de número 10. Respondendo todas as perguntas. Qual foi a última vez que o usuário logou? Nós sabemos. Quando foi a última vez que ele alterou a senha? Também. Quem criou a conta, quem deletou. Ok? Terminamos aqui a prática 10. Espero que vocês tenham gostado. Prática número 11. Gerenciamento de contas de computador. Assim como nós fizemos gerenciamento de conta de usuário, nós também podemos fazer com os computadores, as contas de computadores. Bom, é possível a gente criar, deletar, habilitar, desabilitar. Eu posso fazer auditoria, ou seja, pegar quem criou, quem deletou, quanto tempo o computador não loga no domínio, etc. Também nós vamos fazer a prática de definir a quantidade de computadores que os usuários podem colocar no domínio. Por padrão, cada usuário no AD pode colocar até 10 contas de computador no domínio. A gente vai diminuir isso para aumentar um pouco a nossa segurança, ok? Bom, vamos lá. Criar, deletar, habilitar, desabilitar. Então vamos criar uma conta de computador. Vamos clicar aqui desktop, botão direito, new computer. Vamos clicar aqui bh-xp3. Ok. Vamos. Veja aqui que por padrão ele traz a mensagem ao criarmos a conta. Embaixo tem aqui qual grupo pode colocar esse computador no domínio. Veja aqui o padrão domínios admins, tá? Então quando eu crio um objeto manual, eu posso definir quem pode colocar aquele objeto no domínio. Então vamos clicar OK. Acabamos de criar a conta. E olha só, para auditoria, nós temos aqui o evento 645, uma conta de computador foi criada. Então nós acabamos de criar a conta. Olha só, vamos aqui no Event Viewer, vamos Security, vamos aqui procurar o 645. 645, olha só. Uma conta de computador foi criada, chamada bhxp3, quem criou, usuário, administrador.
Ok. Bom, vamos agora, vamos alterar algum valor nessa conta. Computador da engenharia. Engenharia. Ok, eu fiz uma alteração. Então tem que gerar o evento 646. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos abrir. Ó, 646. 646. Veja que a conta foi alterada pelo usuário administrador. Ok? Ó. Ok. Vamos fechar. Vamos minimizar. E agora vamos deletar a conta. Vamos deletar. Ok. Deletamos. Vamos atualizar 647. Olha só. A conta do computador foi deletada. Ok. Então até agora nós conseguimos responder quem criou, deletou e quem criou, deletou. Agora, quanto tempo a conta de computador não loga? Então a gente vai ter que rodar a mesma ferramenta que nós rodamos nos usuários, o old CMP. Então vamos abrir aqui o prompt. Tá, old CMP. Peraí, old. Isso. Vamos dar um barra interrogação. E vamos aqui, ó. Vamos pegar exemplo 3A. Ok, vamos copiar. Rodar, ok. Por padrão, ele pega primeiro de computador. Se não especificar menos users, ele vai sempre pegar dos computadores. Então, olha só. Aqui vai mostrar para mim o nome das contas. Assim como as contas de usuário, eu disse que as contas de computador também tem password, né? Quando que ela foi criada, quando expira, sempre operacional, versão Service Pack, account e aqui, ó. Nós temos aqui a hora que a máquina, o último logon da estação. Olha só, que legal. Valor 0 quer dizer que ainda aquela estação não logou no domínio, tá? Pode ser isso. Agora lembre-se, toma cuidado com relação aos domínio controles. Se tiver 0, não deleta. Observa no valor 0 na coluna, tá? E veja lá quem corresponde àquele objeto, ok? Bom, com isso nós conseguimos responder quem criou, quem deletou, quanto tempo a conta não loga. Bom, definir agora tem uma configuração importante, que é definir a quantidade de computadores que os usuários podem colocar no domínio. Então, olha só. Para isso a gente vai ter que abrir o ADSI Edit. .msc. O meu não está instalado, então o que vai acontecer? Ele vai dar erro. Então a gente vai aqui em meu computador, vamos no CD de instalação do 2003, na pasta suporte, tools, vamos instalar a ferramenta suporte aqui, ó, suporte tools. Ok, vamos instalar, aceitamos, ok. Por padrão, essas ferramentas não são instaladas. São um conjunto de ferramentas que a gente utiliza para nos ajudar a gerenciar o nosso servidor, nossos serviços também instalados. Vamos aguardar. Ok, a ferramenta terminou de instalar. Vamos chamar o ADSI Edit novamente. E olha só. Ok. Bom, agora vamos definir aqui a quantidade de contas que um usuário pode colocar no domínio, quantidade de contas de computador que um determinado objeto pode colocar no domínio. Então a gente vai clicar aqui no domain, no nosso domínio, vamos clicar aqui, propriedades.
Vamos navegar aqui até aqui, ó. Até o item ms-ds machine account cota. Por padrão são 10. Vou colocar, por exemplo, cada usuário pode colocar uma só. Vou clicar aqui, ok. Com isso eu defini que cada usuário no meu AD pode colocar no máximo uma conta. Domains admins pode colocar quantas contas quiser, ilimitadamente. Mas qualquer outro usuário, Users Authentication, pode colocar no máximo uma conta. Terminamos assim a prática de número 11. Bom, pessoal, terminamos assim nosso módulo 5. Como você pode contribuir? Você pode contribuir divulgando meu trabalho através das redes sociais. Pode também colaborar comigo mandando suas críticas, dúvidas e sugestões pelo site www.tilearn.com. Pode visitar meu canal no YouTube, youtube.com/certifique. Pode mandar também um e-mail para mim. E também peço que você acesse o meu site, baixe, na parte download, baixe lá o conteúdo da pasta curso. Tudo que nós fizemos aqui vai estar disponível para você na pasta curso. Ok? Um grande abraço e até o próximo módulo.